Então, o que é a cultura do presente? Tem um artigo... Bom, primeiro é interessante entender que a discussão desse tema começou há muitos e muitos anos atrás. Diferente, por exemplo, dos tópicos específicos de finanças comportamentais que começaram em 79 com a teoria da perspectiva, dá para se dizer um pouco antes também, né, em 74 com a publicação do artigo de heurísticas e vieses do Kahneman e do Tversky. E, obviamente, se nós vamos buscar um pouquinho mais para trás, nós temos evidências anteriores, né, desde de 1700 lá, quando nós tínhamos Adam Smith discutindo desejos, né, paixões, desde o viés da escolha intertemporal, ele já trazia alguns conceitos, mas de forma sistematizada, isso foi só em 1979. E para discutir essa questão da cultura do presente, é mais antigo, acredita? O primeiro artigo que discutiu isso, né, não um artigo de pesquisa, mas foi um sociólogo, antropólogo, que publicou em 1925. O nome dele era Marcel, e ele era sobrinho de um filósofo bem renomado. Agora eu não lembro o nome do filósofo, mas para ver, né, como essa discussão ela não é recente. E ao não ser recente, nós entendemos que essa cultura, né, de dar e receber presente, ela está arraigada como uma norma social, né? Então, é como se fosse inerente à natureza humana esses padrões de dar, receber e reciprocidade. E aí é justamente que entra o conceito da cultura do presente. A cultura do presente, ela está alicerçada nesta necessidade de dar e receber, mas acima disso, na cultura de reciprocidade equilibrada. Então, o que é a reciprocidade equilibrada, né? Eu vou dar um presente para alguém, sei lá, eu vou dar... Deixa eu ver o que eu vou dar. Vou mostrar o que eu daria de presente hoje. Uma cultura inútil agora. Mas olha só, minha mãe foi viajar e ela me trouxe um troço que é idiota do ponto de vista de mega presente, assim, né? E que eu amei. Ela me trouxe várias coisas e isso aqui foi o que eu mais gostei. Sério, ela me trouxe roupa, ela me trouxe creme pro rosto, ela me trouxe muitas coisas. Post-its também. O que eu mais gostei? Esse negocinho aqui, ó. Quem tá no YouTube vai ver, mas é um marca-página com um ímã bem discretinho, que daí tu pega a página e aí tu pega e faz assim, ó, e ele fica muito discretinho ali, ó. Tão bonitinho. E aí não é aquelas coisas que marca-página que tu perde o marca-página no meio da leitura, ou que tu tá lendo e aí tu tira o marca-página pra ler, daqui a pouco tu já perdeu o marca-página. Enfim, ele fica maravilhosinho assim. E aí ele fica bonitinho assim, ó, marcando discretamente, sem ninguém ver. É um presente que é simples, né? É extremamente simples, mas ele é muito útil. E aí, quando a gente pensa nessa questão de reciprocidade equilibrada, é isso, assim. Poxa, minha mãe me trouxe um presente que eu achei muito legal, muito útil e tal. Quando eu vou dar algum presente pra ela, eu vou pensando, nossa, o que eu posso dar pra mãe que seja tão legal quanto esse marca-página? Sabe? Então, a reciprocidade equilibrada é isso. E aí eu sempre lembro, quando eu e o Gui começamos a namorar, eu tinha 13 para 14 anos, né? Quando nós começamos efetivamente a namorar, eu tinha 14 anos. E o Gui tinha 18, então ele já tinha renda e eu não tinha nenhuma renda. E ele me dava presentes, sempre me deu presentes, naquela época a mais, porque ele queria me agradar, né? E nós não somos muito ligados em presentes, mas até que isso fosse aculturado dentro da nossa relação, ele me deu alguns presentes. E eu me sentia mal com aquilo, assim, porque ele me dava alguns presentes que eu não tinha condições de retribuir, sabe? E então, essa cultura do presente, ela envolve isso, né? Essa reciprocidade equilibrada. Se tu ganha um presente muito uau, tu te sente mal por não entregar um outro presente muito uau, né? Então, é como se nós tivéssemos que constantemente estar nivelando essa reciprocidade. E aí, o que gera, né, essa intenção de reciprocidade? O artigo testa um modelo que ele parte do valor percebido do presente, e aí ele diz que a partir do valor percebido do presente eu vou ter ou não satisfação. E essa maior ou menor satisfação vai impactar a intenção de reciprocidade.
Então, o que seria o cerne, né, desta relação de troca seria essa sensação de reciprocidade. Então, isso é o que geraria uma maior disposição de dar presentes também, né? E aí ele faz alguns testes muito interessantes sobre esse ponto de vista, assim, né? Sobre, o valor percebido, satisfação, intenção de reciprocidade. E aí ele separa o valor percebido em alguns aspectos que eu acho muito interessante. Ele separa em 2 grandes grupos, né? O valor utilitário daquele bem e o valor do significado daquele presente. O valor utilitário tem a ver com a questão econômica, com a questão funcional, social. Então, quanto custa e o que eu vou fazer com isso, né? No caso do marca-texto que a minha mãe me deu, o valor deve ser muito menor do que vários outros presentes que ela me trouxe. Mas o valor funcional dele foi muito grande. Portanto, eu aumento o valor da utilidade, né, percebida. Isso aumenta a minha satisfação e isso aumenta a minha intenção de reciprocidade. Em algum momento que eu for dar um presente para ela, eu vou lembrar deste presente. E essa ampliação da intenção da reciprocidade, ela também é mediada pelos laços relacionais. Como eu tenho um vínculo afetivo muito forte com a minha mãe, isso potencializa ainda mais essa intenção de reciprocidade. Então, isso seria o valor utilitário. O valor significado tem a ver com valor simbólico ou com um valor expressivo, assim, eu vou te convidar para um show, eu vou te convidar para alguma coisa que seja muito envolvente, né, que seja uma experiência incrível, algo nesse sentido, assim. Então, o valor simbólico é o que aquilo representa do ponto de vista de símbolo, né, de vínculo afetivo, de, por exemplo, um relógio que era do meu avô, sabe, essas questões de vínculo, e uma experiência. Então, isso seriam valores significados, porque não tem utilidade, né, eu te dar não tem utilidade ao longo do tempo, né? Eu vou te dar um convite para um evento, para um show, para uma viagem. Não tem funcionalidade posterior ao uso. Por isso que ele categoriza isso como um valor de significado. E aí ele vê o que esses 2 valores percebidos, né, o de utilidade e de significado, influenciam na satisfação, que influenciam na intenção de reciprocidade. E aí eles têm alguns resultados. Então, eles confirmam isso, realmente, quanto maior a percepção do valor utilitário, maior a satisfação e maior é a intenção de retribuir. Quanto menor o valor simbólico, menor a intenção de retribuir, principalmente em questões que são, como que ele chama assim, situações comerciais. Como assim, Jéssica? Quando o valor simbólico, por exemplo, assim, no Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados é uma convenção, né? Não é um aniversário, não é uma situação pessoal. É uma convenção. Dia dos Namorados, Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães. É uma situação comercial. Por isso que eu acho que eu sou tão desligada dessas datas, sabe? Porque elas têm pouco significado para mim, porque culturalmente na minha família nós nunca demos muito atenção para essas datas. Então, para nós, o dia a dia ele é mais importante que essas datas. Então, eu atribuo pouco valor a isso, tanto é que a gente não se presenteia, né, em datas. Principalmente nessas datas comerciais, assim, que são para todos, né? Então, o que eles mostraram? Que quando o valor simbólico ele é muito alto, então o teu namorado, vocês começaram a namorar tem pouco tempo, e ele faz uma surpresa extremamente significativa, assim, ele constrói uma coisa muito grande em relação ao que tu tá fazendo, né? Ele faz uma proposta de relacionamento muito... O Gui tá... Ele veio me dar a luz. Pra quem me acompanha no Instagram, sabe que quando a gente vai sair aqui do escritório, ele veio me dar mais luz. Obrigada, meu amor.
Quando a gente vai sair aqui do escritório e eu fico gravando stories no carro, a primeira coisa que ele faz é: liga a luz do carro pra gente não ficar fazendo stories no escuro. E aí acaba que eu nunca dou muita atenção assim pras luzes. Agora ele passou ali na porta, olhou pra cá, como quem diz assim: este cenário não está perfeito, está faltando uma luz. E eu não tinha ligado esta luz. Tem uma luz lá, tem outra luz aqui, tem uma luz em cima, tem as luzes, tem uma luz lá atrás, tem luz por tudo. São tantas luzes que alguma eu esqueço de ligar, né? Aí ele passa e fiscaliza. Então, agora sim, temos luzes. Isso é cuidado, né? Assim, não deixa de ser, ao nosso ver, por isso que eu estava dizendo que nós não damos tanto valor para esses eventos comerciais, porque para nós esse tipo de cuidado, assim, no dia a dia, isso de tu realmente ter uma preocupação genuína com um outro, né, e não depender de um momento especial dado por uma data comercial para que tu possa cuidar, para que tu possa agradar, para que tu possa mostrar afeto, nós nos cultivamos dessa forma, e eu acho que isso é muito mais rico. Mas enfim, voltando aqui para o resultado do artigo, o que eles disseram é que se, por exemplo, o teu namorado te dá uma coisa muito significativa num dia dos namorados, isso diminui a intenção de reciprocidade. Por quê? Porque se é um momento comercial, existe subjetivamente, como norma social, uma obrigação de retribuir. Se o meu namorado está me dando um presente, eu tenho que retribuir este presente. E eu tenho que retribuir à altura. Isso não tem escrito em nenhum lugar, mas isso é construído, né, no nosso imaginário, na nossa crença cultural. E aí o que acontece é que quando tu é surpreendido com uma grande surpresa, e aí eu tava falando do Gui, né? Quando nós começamos a namorar, ele fazia assim, do tipo, eu ia pro colégio, né? Obviamente, nessa época eu estudava no colégio. E quando eu chegava em casa, ele tinha decorado o quarto inteiro, com cartaz, com pétalas, com presente, com isso, com aquilo. E eu ficava assim, meu Deus, né? Ele tá fazendo tudo isso e não comprei nenhum bombom. Eu sempre fui assim, bem desligada dessas coisas. Eu não comprei nenhum bombom. E isso diminui o valor percebido simbólico, porque meio que a pessoa se sente culpada. Puxa, eu não tô fazendo nada, sabe? E isso gera, tipo, uma dívida. E aí, entre dar um bombom que é muito menor do que aquela grande surpresa ou não dar nada, eu não vou dar nada, porque, né, assim, não tem como se equiparar. E isso diminui a intenção de reciprocidade. O que eu acho que isso faz com que nós possamos refletir, né? Que por vezes a outra pessoa ela não quer uma coisa gigantesca, com uma coisa elaboradíssima, com uma coisa... Daqui a pouco ela quer um marca-texto de post-it, entendeu? Um marca-texto de post-it, não. Um marca-texto de imã. E é um negócio que vai ser bem útil e que vai gerar um valor percebido significativo. Isso vai gerar satisfação. E isso vai gerar uma reciprocidade. Puxa, foi muito útil aquilo que eu ganhei. O que eu posso, né, dar que seja tão útil assim? Então, eu acho que muitas vezes quando nós vamos presentear alguém, nós ficamos com essa coisa de que tem que ser um troço, né? Uma coisa, meu Deus, eu vou presentear agora, né? No domingo tem Dia dos Pais. Para quem tá me assistindo depois, tem outras datas comemorativas, né? Não nos restringimos apenas ao Dia dos Pais, mas o que motivou essa construção desse episódio foi a data dos Dia dos Pais. Mas assim, tu não precisa dar pro teu pai um troço, sabe? Uma coisa que seja, meu Deus, eu vou decorar a casa inteira com pai, eu te amo. É difícil isso acontecer. Mas que a gente possa refletir sobre isso. Que por vezes a nossa intenção de dar, ela está deslocada do valor percebido do receptor. E isso faz com que por vezes gaste-se um dinheiro muito grande na concessão de um presente que, ao invés de aumentar a satisfação e aumentar o interesse de reciprocidade, na verdade vai gerar desconforto. Exatamente porque perde-se o que eu comecei falando, que é essa reciprocidade equilibrada.
Então, no momento que eu ultrapasso, né, a ponta da reciprocidade equilibrada, eu perdi um pouquinho a mão. Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso, né? Vamos refletir sobre o fato de que muitas vezes nós, ao concedermos algum presente, estamos mais pautados no nosso ponto de vista do que quem está ganhando. E o objetivo final, que era agradar, que era fortalecer vínculo, que era ter essa reciprocidade no final, gera um prejuízo e não um benefício.